O tema que eu propus para a nossa conversa de hoje à noite é exatamente o tema da cultura. E o formulei como uma pergunta: existe uma cultura universal? E começarei esclarecendo por que formulei esse tema, por que propus esse tema, por que o formulei como uma pergunta. Qual a importância, qual o significado que tem para mim esse tema? Eu formulei na maneira de uma pergunta se existe uma cultura universal com um intuito deliberadamente provocativo. Porque sei que várias pessoas responderão a essa pergunta afirmando peremptoriamente a não existência de uma cultura universal e, mais do que isso, a indesejabilidade de uma cultura universal. Afirmarão que não só não existe, como não é desejável a existência de uma cultura universal. Quem defenda essa posição entende que a existência de uma cultura universal seria algo repressivo, seria algo que impediria a diversidade, que cercearia a liberdade das pessoas, que tolheria a criatividade. Quem afirma a indesejabilidade de uma cultura universal parte da análise de que tem ocorrido no processo histórico humano até aqui a imposição de uma cultura para grupos, para povos de outras culturas, e tem ocorrido nesse processo de imposição a destruição de culturas. Partindo dessa análise, entendem que preconizar uma cultura universal seria adotar uma posição etnocêntrica, uma posição que impõe uma determinada perspectiva cultural às outras culturas, aos outros grupos, às outras sociedades. Temos aí uma discussão que é do que é a cultura, como se desenvolve a cultura, qual a importância da cultura para os seres humanos e em que circunstâncias a cultura promove o desenvolvimento, promove a emancipação humana, promove a libertação humana e em que circunstâncias a cultura se torna um fator de opressão, de cerceamento, de limitação dos seres humanos. Defenderei nesta conversa com vocês a posição oposta à que apresentei como uma primeira possível resposta à pergunta, ou seja, defenderei a posição de que é possível uma cultura universal, de que temos já elementos na sociedade, na história humana, para a construção de uma cultura universal, e defenderei também que a construção de uma cultura universal não é necessariamente um processo repressivo, não é necessariamente um processo de destruição da diversidade cultural, não é necessariamente um processo de cerceamento da criatividade, da liberdade e da individualidade. Defenderei que, ao contrário disso, a construção de uma cultura universal é uma condição necessária ao pleno desenvolvimento da liberdade humana, ao pleno desenvolvimento da individualidade e da capacidade do ser humano de criar e de transformar a realidade. Para defender essa minha perspectiva, para me opor ao relativismo cultural, tenho que esclarecer o que entendo por cultura e
como vejo o processo histórico de desenvolvimento da cultura e como vejo o trabalho com a cultura na escola. Afinal, eu sou um educador, sou um pesquisador em educação, estou falando com educadores e a nossa preocupação maior é com a educação escolar, com o trabalho que realizamos no dia a dia da educação escolar. Então, é claro que, ao discutirmos sobre a existência ou não de uma cultura universal, queremos chegar à questão da escola. Queremos discutir, por exemplo, questões ligadas ao currículo, questões ligadas ao que ensinar, a quais conteúdos, quais conhecimentos devem constituir o currículo escolar. E chegarei, em minha exposição, a essas questões e depois, no debate, espero que vocês também me proponham